Namastê, turma querida, minhas saudações a todos aqui presentes e depois aqueles que vão assistir por vídeo. E mais um, e mais uma série, né? Estamos começando uma série que faz parte de um módulo. O grande módulo são os quatro caminhos de yoga, de acordo com a Bhagavad Gita. E estamos fazendo quatro séries, então, né? Entramos hoje na nossa última série, Bhakti Yoga, nesse período aí de 30 dias. Vamos analisar quatro versos. São inúmeros versos sobre Bhakti Yoga na Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é de fato é, um texto que prioriza Bhakti Yoga, né? Dizem os grandes acadêmicos que Krishna ele infundiu no yoga um elemento singular que é esse sentimento amoroso, é, pouco visto anteriormente nas escolas de yoga, tá? Então, a Bhagavad Gita vai falar muito, 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 muito sobre Bhakti Yoga. De fato, é a ênfase do seu orador Krishna, tá bom? Então, eu não escolhi um capítulo só, eu pretendi selecionar versos do capítulo 12, intitulado, conhecido comumente como Bhakti Yoga. Porém, eu achei que nesse capítulo 12 Krishna fala mais do Bhakta do que de Bhakti. Ele praticamente ele passa o capítulo inteiro elogiando, enaltecendo os praticantes de Bhakti, né? Os chamados Bhakta ou devotos, né? Em português se chama muito devotos. Então eu escolhi versos de outros capítulos, tá? Do 14 e do 18. Então vamos começar hoje pelo 14. Vamos lá naquele nosso método de cantar os versos. Ei, turma, quem tiver aí e puder abrir a câmera, vocês sabem que eu agradeço demais e gosto muito de vê-los. E preciso vê-los, sabia? Eu não sei dar aula olhando para a tela, assim, uma tela fechada. Então vamos começar pelo canto, se preparem aí. Lembrem que o verso está, a foto do verso está aí, eu mandei pelo grupo e na apostila também tem, então vocês podem usar o material aí de apoio para seguir, eu tenho aqui na tela também. E se preparem para cantar. Vamos ver aí quem quer cantar, se prepare. Então, lendo o verso 26 do capítulo 14 sobre os gunas, ou as três qualidades da natureza material, né? Esse é o penúltimo verso desse capítulo. Então, ouçam com toda a atenção e repitam, por favor. Manchayo vyabhicharena Manchayo vyabhicharena
Segunda linha. Bhakti Yogena Sevate. Bhakti Yogena Sevate. Terceira linha. Sagunam Samatithyaitang. Sagunang samatitiyaitang. Quarta linha. Brahma bhuyaya kalpate. Brahma bhuyaya kalpate. A minha última vez, apenas uma linha de cada vez, tá? E vocês repetem. Manchayo vyabhicharena bhakti yogena sevate. Sagunang samatithyaitang. Brahma bhuyaya kalpate. Bom, agora eu quero chamar vocês para cantarem. Quem se candidata? Oh, muito bom, estava mesmo querendo ouvir você. Obrigada, professor. Faz tempo que eu não canto aqui, então vamos lá, Isso né? mesmo, isso mesmo. Vamos lá. Melhor eu olhar a tela do senhor que está com o texto. Se bem que vai sumir quando eu falar. Deixa eu abrir aqui meu. Vou olhar no meu Gita. Manchayo vyabhicharena. Ai, a métrica. Tá certo. Bhakti yogena sevate. Sagunam samatithyaitang Brahma bhuyaya kalpate. Marcos, quer cantar? Faz tempo que você não canta também. Estamos Tá. recomeçando aí.
Manchayo vyabhicharirna bhakti yogena sevate sagunang samatityaitang brahma bhoyaya kalpate. Excelente, excelente mesmo. Então, eu pergunto, né? Vocês têm alguma dúvida sobre fonética, sobre o som, pronúncia de algum som aqui? E vocês estão tão bem que eu só vou explicar se vocês ainda tiverem alguma dúvida. Uradanata, tem uma controvérsia sobre a pronúncia aqui, por exemplo, da palavra Brahma, porque com os professores que eu aprendo lá no sul da Índia, o canto védico, eles costumam enfatizar esse som do H indo para depois do M, assim, ó, Brahma, ao invés de Brahma. É uma controvérsia que existe aí. Você sabe disso? Já O ouviu que que isso? eles dizem lá? O que eles dizem lá? Eles simplesmente pronunciam assim: Brahma, Brahma. Nunca ninguém perguntou lá? O porquê disso? Só fica assim como é assim que canta. Tá bom. É, são tradições, né? São tradições. Todas as É, palavras que têm esse formato, né? Por exemplo, Brahmana. É, uhum, entendi. é. Então, existem variantes, né? A gente percebe que mesmo hoje na Índia contemporânea, entre os eruditos da tradição, não estou falando nem entre os acadêmicos ocidentais, mesmo dentro das tradições indianas, existem controvérsias, existem variantes, eu chamaria de variantes, né? Então, eu vou ver se eu encontro, por exemplo, um vídeo, não sei se eu já compartilhei com vocês, mas me mandaram um vídeo sobre aquela pronúncia, né, daquele sonzinho difícil, né, que é o J N com tio, né? Então, uma professora indiana, muito acadêmica, explicando, ela simplesmente explica que é assim, que tem três variantes na Índia e pronto, né? Então, eu creio que são variantes mesmo, é o que eu poderia dizer, né? E porque às vezes foram transmitidos dentro de uma tradição, né? Então ficou assim. Então, e às vezes existem diferenças entre as tradições do norte e a do sul, por exemplo, né? Sulistas pronunciam de uma maneira, os sulistas se dizem mais puristas, né? Porque eles não foram tão invadidos, né? Não sofreram tantas invasões estrangeiras, então eles consideram que o sul ficou mais preservado, etc, etc. Mas são daquelas polêmicas aí que existem mesmo dentro da tradição, isso para não falar da visão ocidental, né? Tá bom? Professor? Sim, Ieda. Então nessa aqui é meio que aspirado, é Brahma. Eu aprendi assim, né? Brahma. Tá. Que Mas eu achei que esse H no uma, meio aí ele não fizesse, eu, não, eu, não eu, fizesse eu, diferença. Uhum. mas eu não tenho o perfil de professor normativo, né? Aquele que, aquele que advoga que só existe uma verdade absoluta, que é a minha. As outras, todo mundo está errado. Não é o meu perfil, né? Assim, eu acho que é muita arrogância eu querer dizer que essa é a única, é a perfeita, é a absoluta, né? Eu diria que existem variações aí nas tradições, etc. Tá bom? Ok? Eu ressaltaria apenas o som do L aqui, né? Ressaltaria esse som do L,
porque eu acho que é outra coisa que o brasileiro tem dificuldade, né, em pronunciar L como L e não como U, né? Nós comumente pronunciamos cal, e não é cau, e sim cal, cal, cal. É um L retroflexo, tá bom? Então, me perdoe que estão pedindo aqui a senha para entrar. Espera aí que eu já vou passar aqui a senha para. Nós temos que tomar esse cuidado, tá? Cal, Pode assim como cometemos muito erro aqui, né? Haribo, Haribo com L, não Haribo, com U, né? Não é bolo, bolo, que não é sânscrito, né? Isso aqui nem é sânscrito, isso é hindi ou bengali, mas no ponto aqui que a pronúncia é L, bolo, significa cante, cante Haribo, cante o nome de Hari, né? Uma saudação também na Índia. É só para tomarmos esse cuidado, tá bom? Kalpate. Tudo bem? Então vamos agora Professor, entrar em outro. Oi, desculpa, quem a, foi? a gente também vê a variante bolo, Ah, bolo e bolo, não é? Eu não vi quem perguntou, mas. Marilene. Ah, Marilene, então, a gente ouve bolo também. Bolo. Aí não é sânscrito, tá, gente? Isso aí é hindi. E bolo é o imperativo, tá bom? Bolo é o imperativo do verbo bolo. Então, tanto faz bolo ou bolo, sendo que bolo é o imperativo, é a forma imperativa do verbo. Ok? Então vamos para a próxima matéria, nossa próxima dissecação aí do verso, são as regras de Sandhi. Vamos ver as regras de Sandhi. Olha, vocês estão vendo ali na tela? Meu aluno, Dr. Zubair Ahmed. Meu aluno tá assistindo lá da Índia. Ele é médico, está trabalhando, mas está assistindo lá. É bem bacana. Ah, e o médico muçulmano, tá? Bem bacana. Então vamos aqui às nossas regrinhas de Sunday. Mancha, ok? Então M seguido de consoante se transforma no anúsvara nasal man. Você já sabe, bem comum. Aqui, yah avyabhicharena, ok? Quando A com H se encontra com outro A, todos breves, se transformam num O. Porque lembra que eu sempre falo, o A está caminhando para um O. Tanto é que na Bengala o A breve realmente virou O. Né? Então, na Bengala eles vão cantar Hare Krishna, Hare Krishna. Eles falam O mesmo, tá? Porque a gente percebe, né, que esse A fechado ele tende para um O mesmo. Então, os dois aqui se aglutinam, viram um O só. Nessa linha não tem nenhuma regra de Sandhi. Aqui tem uma espécie de um caso especial, que é o Saha. Saha, que quer dizer ele. Saha é ele. Ele é um caso especial, um caso único, ele não obedece às regras normais do Sandhi. Mas, em geral, ele simplesmente perde o Visarga, quase sempre ele perde o Visarga e fica apenas Sa. Sa quer dizer ele, e o feminino é sa, ok? Então, masculino, a palavra masculina é saha, ele. Agora, o feminino é sa, ela, tá bom?
S, sa. Ele. Sa, ela. Então o H simplesmente some. E aqui tem mais aquele caso já bem famoso, lembra? A com E dá ai. A com I, E. A com E, ai. Certo? Acho que essas regrinhas são bem fáceis. E essa última linha já não aparece nenhuma regra de sangue. Ok? Tudo bem? Então vamos passar para a próxima matéria. Vamos analisar, então, fazer uma análise das palavras. Vamos saborear palavra por palavra, né? Filologia significa amor às palavras. Olha que lindo, assim. Amor às palavras. Às vezes eu fico apaixonado por uma palavra, né? Tem palavras que são tão bonitas, né? Então a gente... Porque são tão ricas, às vezes. Man, man. Palavra tão simples, né? Poderia... por isso que eu traduzi aqui literalmente como mim. Mim. Certo? Man, mim. In English, me. Ok? Man, me, me. Bem parecido. Mas ficou muito parecido com o português e está aqui no caso objeto. Tá bom? Esse é o caso objeto. Aham, eu. I, eu. Como sujeito da oração. Aham, eu, sujeito da oração. Oração. Man, eu também, em português é mim, como objeto da oração. É a mesma diferença entre eu e mim. Aham, man. Tcha, uma partícula indeclinável, que significa e. Iaha. Iaha é literalmente o pronome que, ou who, em inglês. Iaha. E está diretamente correlacionado com saha. Iaha, saha. Normalmente encontramos esses pronomes correlatos. Yah, who, quem, sah, ele, he. Ok? Então, sempre relacionados. Depois a gente vai ver isso na hora de traduzir. Avyabhicharena. Ah, observa aqui, o Marcos que perguntou na aula passada. Olha de novo aqui o N retroflexo por causa do R anterior. Ok? Vyabhicharena. Olha só, esse palavrão aqui tem uma raizinha, né? Que é char, char, que quer dizer movimentar-se, caminhar, né? Isso é char. Aí depois nós temos três prefixos aqui, ó, todos prefixos comuns aqui, a, vi, abhi, char, né? Aí por regra de Sandhi, o i vira y, etc, etc, mas tudo aqui é prefixo mais a raiz. Vyabhichar desviar, né? O prefixo sempre altera, sempre não, de modo geral, o prefixo altera o significado da raiz. É muito comum, né? Os prefixos servem como em português. Verter, converter, subverter, reverter, inverter, ok? Então, os prefixos, eles têm essa função mesmo de alterar um pouquinho o sentido da raiz. Então, a raiz é mover, caminhar, mas quando eu digo viabichar, aí já significa desviar. E o prefixo a, lembre-se que ele cria a negação. Então, é não desviar. Não desviar. E isso, como um adjetivo, que é aqui, significaria indesviável. Indesviável, inabalável, né? Algo que não se move, entendeu? Que não se desvia do rumo, certo? E o ena indica apenas com, lembre-se, lembro?
Essa terminação aqui, que a gente chama terminação de caso, ela é traduzida para o português por uma preposição, né? Que no caso aqui é com, or in English, with. With. Bhakti Yogena. Próxima palavra composta aqui, ela é o grande tema aqui do nosso estudo, Bhakti Yogena. Então, é uma palavra composta porque está ligada aqui por um hífen, certo? Bhakti. Bhakti vem da raiz bhaj, cujo significado mais etimológico é compartilhar, dividir, né? E depois nós temos várias outras derivações, né? Que é mais comum para nós, é amar, devotar-se, e daí vem o substantivo, devoção ou até amor, né? Bhakti pode ser traduzido como amor ou devoção, mas assim, é sempre esse amor, essa devoção pela divindade, né? Por Deus. Então, bhakti, devoção, é substantivo feminino, tá? Normalmente o ti, né? Bhaj, aí teve uma transformação aqui pelo sandi interno para cá e com a terminação ti que me cria o substantivo feminino. Por isso, bhakti é um substantivo feminino, é a bhakti, a bhakti. E yogena, a palavra aqui é yoga, que vem da raiz já tão comum para vocês, yud, unir, yoga, yoga significa união, union, e o ena me indica com, né? Com yoga da devoção. Não existe aqui nenhuma terminação, não existe aqui nenhuma preposição. Porém, o hífen, normalmente ele indica uma preposição também, e eu leio isso de trás para frente. Então, com, o por, o pelo, yoga. Yoga já é uma palavra masculina, tá? É engraçado que bhakti é feminina e yoga é masculino. Porque termina com a breve, yoga. Não é yoga, é yoga. Então, a breve normalmente indica o masculino, a longa indica o feminino. Então, com ou pelo yoga da devoção, tá? É muito comum essa leitura de trás para frente, é muito comum. Ela não é absoluta, não é que é sempre assim. Palavras compostas elas são exigentes, mas intuitivamente a gente quase sempre acerta. E em muitos casos ela cria duplicidade ou até ambiguidade, né? Pode ser assim ou pode ser assado. A gente pode ler daqui para lá ou de lá para cá, e às vezes os dois casos cabem, né? É uma riqueza da poesia também. Seva-te, a raiz sev, significa bem parecido com o português. Sev, servir, serve in English. Seva-te, o verbo aqui na terceira pessoa do singular do presente indicativo da voz média. Seva. É muito comum ouvirmos a palavra seva. Na Índia ouvimos muito isso. Seva. Serviço. Qualquer pessoa que vá num ashram e fique, se hospede num ashram na Índia, ele vai ouvir o termo seva, que quer dizer prestar serviço abnegado, não remunerado no templo, né? Varrer o templo, fazer algum serviço, né? Isso é seva. Seva, longo, feminino, né? Seva. Agora, aqui como verbo, seva-te, eu sei que é a terceira pessoa, por quê? Porque o te e o ti, aqui nesse caso, o ti cria um substantivo, mas o ti também é a terminação da terceira pessoa do singular. Já falei isso em outras ocasiões, né? Aham, bhajami, eu adoro. Tuam, bhajasi, tu adoras. Sa, bhajati,
Então, mi indica terminação da primeira pessoa. Bajami. Si indica a segunda pessoa. Bajasi. E ti indica a terceira pessoa. Bajati. Ele adora. Tá bom? Agora, alguns verbos recebem T e não ti. Ok? Acontece. Então, são dois tipos de verbos. São verbos, porque existe verbo chamado ativo e verbo reflexivo, quando a ação recai sobre o agente. Mas isso aí é bem complexo da gente entender, a gente simplesmente segue a conjugação, entendeu? Então, aqui é um verbo, e alguns, às vezes, podem ser conjugados nas duas formas. Você vai ter ele serve, né? Ele serve. Sa, já expliquei para vocês. É aqui o sujeito, ele, he, in English. Gunam, que é o tema do capítulo, vem da raiz verbal grah. Grah. Grah quer dizer pegar. Ele deu grab, in English. Grab, né? E daí tem a palavra guna, que literalmente quer dizer corda. Guna, um significado bem raiz, é corda. Mas, no contexto filosófico, guna, vocês sabem, a gente já estudou aqui um módulo inteiro sobre gunas. Gunas são as qualidades também, que é uma palavra muito comum para guna, ou as qualidades da natureza, as três qualidades da natureza, provenientes de Prakriti. Prakriti, que é a natureza material, a sua primeira manifestação são os três gunas: Sattva, Rajas e Tamas. É um grande tema, né? Por isso nem é bom traduzir. Yoga e Guna são palavras quase que intraduzíveis, né? São palavras que temos que assimilar no nosso glossário e estudar muito para entender o que é, né? De modo geral, corda, qualidades, às vezes se diz qualidades da natureza, modos da natureza, e está aqui no plural como gunam. Gunam é o plural de guna, ok? Guna, gunam, gunam, que quer dizer plural, gunas, cordas, né? Aqui no caso objeto, ele é um objeto da oração. Aqui a próxima palavra é samatiti. Samati, samati, peraí, samatitya. A palavra aqui é samatitya. Samatitya. A raiz de tudo isso, mais incrível do sânscrito é buscar raízes, né? Um exercício. A raiz de tudo é o I. I. I is the root here. I é a raiz. Que quer dizer, literalmente em português, ir. Não mudou nada do português, né? E em sânscrito, ir, em português, to go in English. Agora, ele tem aqui duas preposições, né? Sam, uti, i. Sam, uti, i. Que aí viram um ati, longo, né? Quando dois i se encontram, viram longo, ati. Ati. Ati simplesmente quer dizer ultrapassar, né? E é ir. E ati é ir além, to go beyond. Isso é ati. E o san, ele tem um sentido aqui, né? Que é o seu sentido etimológico, né? Que eu nem coloquei aqui, mas assim, san dá essa ideia de completamente, perfeitamente, né?
Então, ultrapassar completamente. A maioria dos tradutores optam até por transcender, porque como o tema aqui é a transcendência mesmo, então às vezes se usa o verbo transcend, transcender. E ele está aqui no caso absolutivo, né? Após ultrapassar. O que me indica o caso absolutivo? É esse ia aqui. Ele me indica o caso absolutivo, né? Samati, samati, ya. Então, isso aqui me indica essa forma que a gente traduz por ultrapassando, transcendendo, podemos usar o gerúndio, mas eu prefiro usar essa preposição aqui que dá a ideia de tempo também, né? Nós vamos ver que no contexto tem uma passagem do tempo. Então, após, after transcending, ok? E temos por último aqui, por último dessa linha, né, temos a palavra etan, que aglutinado aqui virou ai, né? Com i virou ai, mas aqui é etan. Etan é o pronome demonstrativo simples no plural, concordando com gunam, ó. Gunam, etan. Lembra que eu sempre falo para vocês, observem as terminações. Gunam, etan. Mesma terminação. Qual é essa terminação? É a terminação do plural objeto direto. Essas, these. Aqui outra palavra composta, né? Como é que eu sei que é uma palavra composta? Porque ela aparece ligada por hífen. No Devanagari aparece esse hífen? Não. Devanagari não tem hífen. Tá bom? Isso aqui foi um recurso criado nas línguas latinas, tá bom? Que no sânscrito simplesmente aparece junto. Mas isso é uma palavra composta. Brahma, da raiz brih, que quer dizer crescer. Daí você tem muitas palavras, né? Brihat, por exemplo, grande. Brahma, também quer dizer, no caso Brihat, grande, Brahma, grandioso, né? The Great, né? O grandioso, né? Um termo usado para Deus também. E Brahma, tem também Brahma, que é aquela primeira divindade, né? O responsável pela criação, Brahma, ok? Um pouquinho diferente desse aqui, que é Brahma. Esse é breve, o outro é longo, Brahma, ok? Então, Brahma. Normalmente o dicionário traduz isso como o Espírito Supremo. É assim que o dicionário traduz. O Espírito Supremo que tudo permeia, né? É o aspecto, a gente chama de o aspecto impessoal, onipresente, inefável da verdade, que está em toda parte, que permeia tudo, etc. Esse é o Brahma, the Supreme Spirit. Bhuyaya, Bhuyaya. Aqui a expressão é bhuya, bhuya. Da raiz bhu, a raiz é bhu, que quer dizer ser, em inglês, to be. Bhu, em sânscrito, be, em inglês, in English. So, bhu, be. Daí, você tem aí bhuya, nesse caso, esse substantivo, ele dá a ideia de absorção ou estado. Às vezes se traduz, são as duas principais formas que eu encontrei de tradução aqui é estado, né, vindo do verbo ser, estar, né? Bhuya dá essa ideia de estado, porque bhu quer dizer ser ou estar. Então, bhuya é estado, mas é assim, por que absorção? É porque entrar no estado de Brahman,
que aqui, como palavra composta, a gente vai ler de trás para frente. Então, entrar é ser como Brahma. Tudo isso está indicado aí pelas raízes, né? Então, é mergulhar, se absorver, entrar no estado de Brahman, entrar no estado espiritual, ou interpretam os Advaita Vedanta, que é literalmente mergulhar no Brahman, entrar em união, unificar-se, né, com o Brahman. E Kalpate, da raiz. Kl quer dizer literalmente qualificar-se, to be suited for, in English. Klip. Então, conjugado aqui na terceira pessoa do singular do presente do indicativo da voz média, né? Porque termina da mesma maneira, ó, sevate, kalpate, kalpate, ok? Então, ele se qualifica. Alguns autores usam a tradução, ele se torna elegível, ele se qualifica. Aí aqui tem um ya, bhuya, a palavra é bhuya, bhuya. E o IA aqui me indica a forma, me indica o complemento nominal ou o objeto indireto. Ele tem duas funções, né? Essa terminação aqui, IA, indica ou complemento nominal ou objeto indireto. Então, para, né? Para absorção. Para absorção. Ok? Então, assim, esmiuçamos um pouquinho a gramática. E por último não, penúltimo vamos analisar, fazer a análise sintática, depois vamos fazer uma breve análise literária e filosófica, né, do verso, dentro do contexto da obra, etc. Adanato, Oi? só lembra o que que significa o MD nessa conjugação do sevate e kalpate, o Desculpa. MD, que é Ah, MD aqui, isso. MD, então, significa média, porque existem três vozes no sânscrito, assim como o português, eles têm três vozes. Quais são as três vozes? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Nós temos essas três vozes na língua portuguesa. Então, por exemplo, eu dou eu dou um livro, é a chamada voz ativa, onde o sujeito ele executa a ação do verbo, é ele que dá, eu dou o livro. A voz passiva é aquela onde o sujeito ele sofre a ação do verbo. Então, o livro foi dado por mim. Em vez de eu dei o livro foi dado por mim. Eu inverto e aí o sujeito, que é o livro, ele que sofre a ação do verbo, né? Porque eu dou o livro, mas aí no caso ele sofre a ação. E tem a voz reflexiva, né? Por exemplo, qualificar-se. Eu qualifico a mim mesmo. Eu, eu sou o agente e o paciente da ação expressa pelo verbo. Eu me qualifico, por exemplo. Ele se qualifica. Eu tanto faço a ação do verbo como eu sofro a ação do verbo. Só que na hora de traduzir nem sempre corresponde, né? Às vezes a voz média, que é chamada voz média, que eles têm, como eu falei, a voz ativa, a voz passiva e a voz média, que é a voz reflexiva, mas nem sempre a voz reflexiva ela corresponde no português à voz reflexiva, assim como, né, nem tudo do inglês corresponde igualmente à voz reflexiva em português.
Aqui é um exemplo que corresponde, né? Ele se qualifica. Tá bom? Tudo bem? Então na tua abreviação, MD quer dizer média. Porque é muita informação aqui, né? Uhum, Terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo, da voz média. uhum, Quando não, eu coloco AT, voz ativa. Ou então eu coloco PAS, voz passiva. Passive tá. voice, active voice, reflexive voice. Ok? Então vamos fazer agora análise sintática, ou seja, vamos juntar tudo, né? Sintaxe, o sim de sintaxe vem de san no sânscrito. E é justamente quando fazemos essa junção, né? Com tudo, né? Com tudo aí, com todo o texto. Uma coisa é você analisar a palavra sozinha, outra coisa é você analisar a palavra dentro de um contexto. Como elas se interligam, né? Como uma rege a outra, etc. Então, como fazemos essa análise? Ok? Lembram-se da análise que a gente faz? Buscamos, então, a estrutura básica de uma frase. Uma frase tem uma estrutura muito básica e diversos acessórios. Podemos ter muitos acessórios, mas, em geral, uma oração, falando assim, precisamente, uma oração nas línguas indo-europeias constam de, em sânscrito, SOV, sujeito, objeto e verbo. Português, sujeito, verbo, objeto, né? Eu dou um livro. Em português eu digo assim, eu dou um livro. Em sânscrito a gente já diria diferente. Eu um livro dou. É muito comum. Essa é a sintaxe mais comum. Sujeito, objeto, verbo. A, a ordem tradicional daquela música lá que eu falei para vocês na semana passada, eu acho. Aham, Govindam, Bhajami. Eu, Govinda, adoro. Essa seria a sintaxe tradicional do sânscrito, a mais usual. A prosa comum é assim: Aham, Govindam, Bhajami. E aí, nesse hino, né, do Brahma Samhita, ele inverteu. Govindam, Aham, Bhajami. Falamos um pouquinho sobre isso, né? Aí a emoção imperando a ordem das palavras, o que também acontece na língua portuguesa. É muito comum fazermos isso na língua portuguesa. E o núcleo da oração é sempre o verbo. Nas línguas indo-europeias é assim, o núcleo é o verbo. Então, nem sempre temos um sujeito, nem sempre temos um objeto, e às vezes nem temos o verbo. Às vezes o verbo também pode ser oculto, né? O verbo ser, normalmente, ele é oculto. Mas aqui nós temos dois verbos bem claros, que são o núcleo, e eles são, evidentemente, o núcleo, até porque eles são verbo no modo indicativo. Modo indicativo, né? Indicativo. Então, ele é um modo que tem força, né? Indicativo, ele indica, ele tem força. O modo subjuntivo é um modo subordinado. Normalmente o subjuntivo é subordinado. Ele tem menos força. Ele costuma sempre ser subordinado ao indicativo. Então, o indicativo ele sempre é o núcleo. Então, quando eu vejo aqui, eu tenho três presenças de verbo: sevate, samatitya e kalpate. Mas eu tenho dois no indicativo. E o Samatitya, ele corresponde para nós a um gerúndio, né? Ultrapassando, transcendendo. Então, essas formas nominais do verbo,
infinitivo, gerúndio, particípio, que quer dizer cantar, cantando, cantado, normalmente eles não são núcleo, eles são formas nominais do verbo, que funcionam como nome, comumente. E tem sempre uma posição inferior a esse verbo em termos de força, né? Por isso que ele é um indicativo. Os verbos no indicativo, eles têm essa força, tá? Então, é neles que nós vamos a nossa análise, ok? Eles são eles são o núcleo aqui, ó. Devate, kalpate. Então, ele serve, né? Eu sei que é ele, alguém serve e alguém se qualifica. Então, já tenho aqui, muito importante, o núcleo de duas orações, né? Primeiro verso forma uma oração, segundo verso, que é esse aqui, forma, então, minha segunda oração. Então, vamos analisar uma por uma. Também sei outra coisa. Eu sei que normalmente o ia tá sempre, quase sempre aparece correlacionado com sah. Ele que é o pronome relativo a ele. Ele que, ó, ele que. Normalmente é assim. Só que em sânscrito eles aparecem na ordem inversa do português. No português, normalmente eu cito o nome e depois, geralmente depois, é, ele, fulano de tal, não sei o que, não sei o que abriu a escola aqui na cidade, foi um grande professor. Então, em português, normalmente eu falo ele e depois o quê. E em sânscrito, normalmente aparece o pronome relativo antes do pronome mesmo. É muito comum isso em sânscrito, é muito comum. Então, em português eu digo ele que, em sânscrito eu digo que ele, tá? Estão sempre correlacionados. Bom, então algumas coisas é que eu já posso desenvolver aqui. Outras coisas, né? Estou ajudando vocês na descoberta de vocês como fazer análises, né? Como nós vamos descobrindo análise e dando elementos para o seu cérebro pôr isso em ação também, né? Como eu disse, o cérebro começa a internalizar a gramática. Outras coisas que eu observo. Sempre que palavras terminam da mesma forma, eu já intuo que elas são correlatas. Então, havia vicharena, bhakti yogena. Ah, então isso aqui deve estar relacionado, né? Essas duas palavras devem estar relacionadas. E aqui, gunam e tam. Olha só, também parecida, parecidas, né? Então, o ena me indicando aqui com ou por, e o an longo me indicando o objeto. E o ia, objeto direto. E esse ia, o objeto indireto. Ou seja, um verbo talvez com dois objetos, um direto ou indireto, não sei. Sabe, eu começo só a, tá, fazer essas análises. Então vamos lá. Então vamos considerar que isso aqui é ele que, né? Ele que serve, né? Aquela pessoa, ele que serve, ele que serve. Então, já tenho aqui o verbo, tem aqui o sujeito, ele que. Ele que serve. Sujeito, verbo. Serve quem? Ele serve quem? Vamos lá, eu acho que está óbvio aí. O que foi, Carla? O Espírito Supremo? Não, quase. A mim.
pelo contexto da Aí primeira frase, gente. é como, né? Como Bhakti Yoga, Aí que é serve. como ele serve, não é quem ele serve. Ah, sim. A mim, professor. A mim, chegamos. Então, olha só. Ele que serve a mim. De que forma? São perguntas que fazemos para o verbo, né? Quem serve? Como serve? Aí é outra pergunta, né? São perguntas que fazemos para o verbo. Nós perguntamos para o verbo. Quem serve? Ele que. Como serve? Ele serve com, por meio do yoga da devoção. E como é esse yoga da devoção? Qual é o adjetivo dele? Também óbvio. Podem se aventurar aí. Analisa só a primeiro verso aqui. Tá tudo ali no primeiro verso. Inabalável. Inabalavelmente. Inabalavelmente, ó, porque veja que terminam da mesma forma. Ou seja, então nós temos aqui uma conjunção aditiva, né? Então, ou seja, tem essa estrutura básica, SOV, sujeito, objeto, verbo, e temos aí os complementos, né? Então vamos lá. E aquele que serve a mim, objeto. Então, ele que serve a mim, sujeito, verbo, objeto. E aí eu tenho uns pequenos elementos aí que explicam como eu sirvo. Em Sanskrit a gente chama de caso instrumental, por meio de qual instrumento? Por meio de Bhakti Yoga, do yoga da devoção indesviável, né? O yoga da devoção indesviável, não é um yoga da devoção é, casual, de vez em quando dá vontade e tal. Não, é um yoga da devoção avyabhichara. É um yoga da devoção indesviável. Então, aqui é um adjetivo de Bhakti Yoga. Por quê? Porque ele termina igual, certo? Ficou clara a primeira frase? Então, vamos para a segunda. Da mesma maneira, ó. Kalpate. Então, vamos lá. Como eu disse, aqui tem um verbo principal e tem um verbo secundário, samatithya. Então, aqui é que a gente tem que prestar atenção. Temos dois verbos e vamos tentar entender. Quem se qualifica? Em sânscrito aqui, quem é que se qualifica? Ele. Saha, ele, certo? E quem é que completa a ideia desse verbo aqui? Quem é que completa? Qualifica-se. Quem é que completa a ideia desse verbo? A pessoa se qualifica, ele se qualifica. Após ultrapassar, Posso ultrapassar, para ultrapassar. Aqui, após ultrapassar, é uma ideia temporal. Após ultrapassar, a- quem é que completa a ideia desse verbo aqui? Após ultrapassar o quê? os gunas. Esses gunas, me desculpa, aqui é esses gunas, esses, não é essas, esses. Então, após ultrapassar esses gunas,
ele se qualifica Para a absorção do Espírito Supremo? para absorção no Espírito Supremo. Perceberam? Aqui tem uma ideia temporal. Tem uma ideia temporal. Ele se qualifica para absorção no Espírito Supremo após ultrapassar completamente esses gunas. Que lembram, é o grande tema do capítulo 14, né? Até o verso 25 foi uma descrição completa de todos os gunas, como eles amarram o ser vivo. Krishna descreveu de várias formas como a pessoa fica amarrada pelas cordas, pelas características dos gunas. E aqui, então, ele está completando a ideia, ou seja, tem uma luz no fim do túnel. É possível libertar-se das amarras dos gunas. Então, após ultrapassar completamente esses gunas, ele se qualifica para absorção no Brahman ou para autorrealização. Há quem traduza Brahma Bhuya como autorrealização ou imersão no Brahman, ou para entrar no estado de Brahman, ou para se tornar, para se espiritualizar também. Tem uma série de ideias aqui possíveis. Então, aqui reparem. Então, vamos lá. Então, essa pessoa, a gente poderia escrever isso aqui em português da seguinte maneira. Em português seria mais comum escrever da seguinte maneira. Ele que, em português eu escreveria assim, ele, vírgula, que, pronome relativo, serve, né? E ele que serve a mim por meio do yoga da devoção inabalável, vírgula. Tudo isso aqui é uma descrição dele, né? Após transcender, sobrepujar completamente esses gunas, qualifica-se para a absorção no Brahman, para a imersão no Brahman. Ou seja, analisando aí uma questão temporal, para você chegar à espiritualidade absoluta, né, imergir, absorver-se completamente no Brahman, é necessário, que é meio óbvio, né? Isso aqui é uma coisa bastante óbvia dentro da análise filosófica aí do Sankhya. Para você alcançar a liberação, você precisa libertar-se das amarras dos gunas. Então, é só isso que Krishna está dizendo aqui. Então, após ultrapassar completamente, transcender completamente esses gunas, a pessoa está qualificada. Não quer dizer que ela alcançou, repare isso, né? Por isso que alguns dizem ela é elegível. Estar qualificada não quer dizer que a pessoa já alcançou Brahman, mas quer dizer que ela está apta, ela está elegível. Por isso que alguns autores dizem elegível para a autorrealização. E de que forma, qual é o sadhana que a pessoa adota para transcender os gunas? O yoga da devoção inabalável a mim, que no caso aí é Krishna falando como o próprio Deus. Mas isso aqui não exime em nada que uma pessoa adore o seu Deus, visto que na tradição do yoga, o conceito de Deus é tido como muito liberal, né? Usa-se muito a expressão Ishtadeva, o seu Deus adorado, né? Krishna é o Deus adorado de Arjuna. Mas se seu Deus é Jesus, se seu Deus é Alá, se seu Deus é Buda,
quem quer que você adote como seu Deus adorado. Então, adorando por meio da devoção inabalável, você pode transcender as amarras da natureza e qualificar-se para a espiritualidade. Ok? Então, eu quero que vocês, para concluir, então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, né, no que foi falado aqui nessa análise literária e filosófica, né? Então, você alcança o Brahman após transcender os gunas, por meio do yoga da devoção. Então, aqui tem uma ideia temporal, né? Você só se qualifica para imersão no Brahman depois que você ultrapassa os gunas, senão você está amarrado, e isso é feito por meio desse instrumento, né? Que é o Bhakti Yoga indesviável. Eu estou ressaltando isso porque eu vou fazer uma comparação de um outro verso que vai parecer paradoxal, e vai aparecer posteriormente e parece que diz o contrário. É uma aparente contradição. Vamos estudar isso no próximo encontro. Tá certo? Então é isso, gente. Se vocês têm agora alguma pergunta, alguma dúvida, qualquer dúvida agora, né? Retomando qualquer assunto que vocês tenham. Sim, Professor, posso fazer só, na verdade, é um comentário que eu acho interessante. É, eu, deixa eu arrumar aqui, senão. Ah, o meu Sampradaya, quer dizer, o Sampradaya que eu faço parte, né, da linhagem de Prabhupada, e ele era de Bengala, né? Então tem algumas raízes que para a gente têm um outro significado. Então eu só queria compartilhar. Sama, dentro da tradução das práticas, através do meu guru, que foi o mestre dele foi aluno do Prabhupada, Sama, ele tem a raiz, ele tem esse significado de igual. Então, quando Sama ele está na frente de alguma palavra, significa que aquilo é ou paralelo ou ele vai se mover ao mesmo tempo. Então, achei interessante compartilhar isso, porque é regional. entendi. Sim, sim. Os mestres dão várias interpretações porque, entendendo o sânscrito, você vê que realmente existem possibilidades, né? Eu nunca, de fato, tinha ouvido isso, essa análise aí. Realmente é novidade para mim. Por isso que é bom dar aula, porque a gente aprende muito, né? Assim, a Sim, gente aprende e várias esse visões. várias visões, sim. Então, obrigada também por essa. Eu também não conhecia. Obrigada. Porque sama em sânscrito quer dizer same em inglês, né? O mesmo. Ok, é isso aí. Isso é muito comum, assim, Pode ser várias daí também, né? sampradayas Porque, dão diferentes comentários, mas sim, todos porque, fundamentados no sânscrito. sim, e Por isso que é same, muito então ele importante teria. entender sânscrito, né? Por isso que é muito importante entender sânscrito, porque aí você vai entender, não, mas por que que um traduz assim e o outro traduz assado? Porque um vai interpretar que aqui a divisão está em sam, e o outro vai dizer, não, que está em sama. É assim, daí vem as diferentes interpretações. Como aqui, né? No Advaita Vedanta, eles vão dizer, inclusive o dicionário traduz assim, porque Brahma, Bhuya, é uma palavra composta já registrada no dicionário, sabe? Que nem couve-flor, que tem, é uma palavra já que está incorporada à língua portuguesa. Então, Brahma, Bhuya, é uma palavra que está incorporada ao vocabulário da língua sânscrita. Você encontra lá a palavra composta Brahma Bhuya. E lá quer dizer absorção em Brahma ou tornar-se uno com Brahma. Por isso, por exemplo, no Advaita Vedanta, ele vai dizer a pessoa está qualificada para se tornar uno com o Brahma, se tornar igual ao Brahma. Já
outras linhagens, como a minha, por exemplo. Não, a pessoa está pronta, né? Está qualificada para se absorver na espiritualidade, né? Se absorver no espírito. Por isso, ela está em autorrealização, é uma pessoa, eu diria que é uma pessoa espiritualizada, né? Uma pessoa que está em comunhão, que está vendo Deus em toda parte, que é o Brahma, né? Ele vê Deus em toda parte. São diferentes interpretações aí de acordo com tradições milenares, né? São tradições milenares. Sundarangi. Então, professor, se eu fosse colocar sama em vez de sam, como seria a tradução aí? Então, a Shokha Lakshmi que apresentou essa interpretação que realmente eu nunca tinha visto. Explica de novo para nós aí, Ashoka, como ele interpreta. Sama, quando aparece como prefixo, ela aparece dando o sentido de algo que é igual, simultâneo ou paralelo. Por exemplo, vou dar um exemplo que para quem pratica yoga e para quem estuda yoga, vocês vão entender. Samavriti é um movimento simultâneo e paralelo, por exemplo, de respiração. Samavriti Bedana é algo que acontece de dois pontos iguais e termina em dois pontos iguais. E aí também existe, por exemplo, o uso em asana. Sama são posturas que têm a mesma base, ou seja, aonde os isquios estão no chão ao mesmo tempo, ou os pés estão no chão ao mesmo tempo, ou as mãos e os, por exemplo, uma postura de braço onde as mãos estão no chão e as pernas paralelas também ela entra como sama. Então, ela dá essa qualificação para as palavras como prefixo e como tipos de famílias de asana também. Agora eu te pergunto, a Chocolate, é, em que comentário, quem é o comentador aí? Quem é que está comentando esse verso? É nesse livro que você tem esse livro aí à mão? Ou não? Então, não, São essas aulas mesmo? interpretações, São aulas? interpretações são do Srimad Bhagavatam, do Yoga Sutras, do Brahma Samhita, às vezes também do Shiva Sutras, que vem de mestre para aluno, só através de Shravana, de Ok, hearing. ok, ok. Não, só para eu saber se tem algum livro que eu possa consultar, mas não, é mais de transmissão oral mesmo, né? Isso, transmissão oral de dentro da tradição, Sampradaya, da tradição, ok. Sampradaya. Ok, Sim. perfeito, Mas perfeito, como perfeito. é a tradução dessa palavra Samatithiyaitam, usando como sama e não como sam, como o professor fez? Como você ia traduzir? Ultrapassando, talvez, porque são eu traduzir como ultrapassar completamente, né? Ultrapassar completamente. Ali, talvez ele traduziria ultrapassar simultaneamente, talvez, esses Sim, eu rumos. ia dizer isso, ultrapassar simultaneamente. Eu Passar veria os assim. três Foi gunas aí. por isso que eu quis fazer o comentário até, porque eu achei que entrava também nessa interpretação. Ok? Mas sânscrito tem essa riqueza mesmo, tá bom? Por isso que uma coisa que eu nunca faço é ser normativo. Essa é a única, exclusiva, absoluta forma de traduzir que só eu sei, que ninguém pode discordar. Porque sânscrito é muito rico mesmo. E por ser poesia, então é bom assim a gente sempre manter a humildade, né? Assim, olha, não sei, né? Essa aqui é o mais tradicional, é a minha escola, né? A interpretação da minha escola, porque o sânscrito tem isso, a interpretação nas diferentes escolas. Como eu falei, aqui eu dei um exemplo, como a escola de Shankara vai traduzir, como a escola de Madhva vai traduzir, entendeu? Diferentes escolas vão dar diferentes traduções aqui para esses termos muito ricos da língua, né? Tá bom? Tudo bem, gente? Tudo certo?
Fiquem atentos, prestem atenção nisso que foi falado aqui, porque eu vou comparar isso com outro verso que vai parecer contraditório, mas a gente vai trabalhar em cima disso, tá bom? Fica para a próxima, então. Próxima sexta. Prazer enorme. Vocês são minha alegria aqui. Realmente vocês me fazem estudar. E nos vemos semana que vem. Aproveitem o fim de semana. Até a próxima.